Vídeo, graça e paz abençoados, vamos lá. Vamos gravar uma palavra, vamos falar uma palavra, não é abençoado? A mente de Cristo ativada, pois nós temos mente de Cristo. Ter mente de Cristo é uma manifestação do Espírito Santo, amém, abençoado? Nós não nascemos com a mente de Cristo, amém? Nós obtemos mente de Cristo por causa do Espírito Santo que nos concedeu ter a sua mente. E aí nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de todos vocês. É bom que todos aprendam estas coisas. Não nascemos com a mente de Cristo. É preciso entendermos que Deus tem uma vontade e que não será para todos. Nem todos vão ter mente de Cristo. Porque muitas igrejas ainda realizam batismos, muitas igrejas ainda tomam Santa Ceia, muitas igrejas ainda faz jejum, ou seja, os pastores dessas igrejas ensinam as ovelhas de Jesus, os espíritos de Deus, porque somos um espírito com Deus. Então, abençoado, ensinam ainda coisas da velha aliança. Muita gente não tem separado estas coisas. Muitas igrejas ou muitos pastores, não sei como vocês querem receber aí, não é? Muitos pastores não falam a sã doutrina para os filhos de Deus, não é? Então, abençoados, uma manifestação de Deus. É muito bom saber dessas coisas. Eu estou debaixo de um apostolado. Eu estou debaixo de Romanos 1, verso 5. Recebemos a graça e o apostolado. Amém? Eu estou debaixo das cartas do apóstolo Paulo. Cartas essas anunciadas para nós. 1 Timóteo 2, verso 7. 1 Timóteo 2, versículo 7. 1 Timóteo 2, versículo 7. Eu oro para que vocês cresçam em graça e não saia do apostolado. Continuamente nós temos que estar debaixo do apostolado, debaixo da sã doutrina. Olha, abençoados filhos de Deus, muita gente diz que quando saímos da igreja estamos desigrejados. Isso não é verdade. Porque os filhos de Deus já estão dentro da igreja de Deus. Eles nem sabem desse tipo de revelação. Se não sabe, como é que vai anunciar? Porque Deus já nos colocou dentro da igreja dele. Somos o templo do Espírito Santo. Então, a mente de Cristo, ela é uma manifestação de Deus. Quando nós recebemos a graça e o apostolado, a gente não deve retroceder. O Espírito Santo, ele disse para mim, menina, você Maria, você professora de meninos. Ou seja, eu vou traduzir isso no espiritual, abençoado, que o Espírito Santo me disse. Maria, você é uma evangelista. Meninos têm chegado para te ouvir. E aí, abençoados, eu estou um pouco mais longe, eu estou mais no sólido. Mas a minha função, a minha obrigação, o meu ministério, não sei, abençoado, como você quer que eu fale, ou como o Espírito Santo deseja que eu fale, né? Tudo é o Espírito Santo abençoado. Mas vamos lá. A minha carne, abençoado, não vai impedir eu de falar as coisas de Deus. O Espírito Santo me deu essa frase. A minha carne, desde eu falando errado ou certo, português certo ou errado, isso não será impedimento para que eu possa falar a palavra que eu recebi. Certo? A palavra que eu recebi de Deus. A palavra que eu recebi da graça de Deus em Cristo Jesus. Isto não vai me impedir, eu vou continuar falando. Ainda que eu erre aqui, ainda que eu erre ali, vou levando um tombinho ali, vou consertando mais adiante. É desse jeito. Então nós não devemos retroceder.
Eu vou lá para Hebreus 10. O meu justo viverá da fé. Então o Espírito Santo me disse essas coisas, abençoado. Maria, você é professora de crianças. Crianças que nunca ouviram a palavra ou nunca deram muito atenção para a palavra de Deus. Meninos. Porque alguns que estão aqui comigo, abençoado, quando eu anuncio o Ministério Graça e Apostolado e o apóstolo Marcos Gomes, os espertos já estão lendo e já estão ouvindo a ele. Estes são os que leem a Bíblia. Então vocês meninos inconstantes, alô, também vou chegar nessa passagem. Atrás de ventos e doutrinas, vocês precisam permanecer. Porque os espertalhões é aqueles que estão debaixo da lei, em igrejas evangélicas por aí, que há muitas na face da terra, igreja evangélica, igreja católica, enfim. Estes já estão ouvindo o apóstolo Marcos Gomes. Abençoada, a graça de Deus, ela não está sendo anunciada hoje não. Há mais de 2000 anos foi anunciada pelo apóstolo Paulo. E há 30 anos está sendo anunciada pelo apóstolo Marcos Gomes. Ou vocês acham que esses pastores de grande porte não ouviram ainda a sã doutrina anunciada pelo apóstolo Marcos Gomes? Já ouviram, mas eles não vão pregar. A sã doutrina? Não. Onde é que vocês ouvem que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 9, verso 26. Vou repetir, aonde vocês ouvem que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 9, verso 26. A oferta do corpo de Jesus foi para aniquilar o pecado. E as igrejas ainda, os que estão em cima do púlpito, chamam os filhos de Deus de pecador. Não diz que eles são templo do Espírito Santo. Isso ainda parece que dizem por aí. Mas fala só um pouquinho da sã doutrina. Não diz que os filhos de Deus são abençoados com toda sorte de bens, Efésios 1:3. Não diz que os filhos de Deus estão purificados pelo corpo e sangue de Jesus Cristo. A igreja está purificada, abençoada. E não é pelo batismo em água. A remissão de pecados foi feita por conta do sangue de Jesus. O sangue da nova aliança, o sangue do Deus vivo, está escrito. E quando é que vão falar isto dentro das igrejas? Para a igreja que somos nós? Nunca. Porque querem viver de tradições, de rudimentos, de obras mortas. E vocês, abençoados, é como eu disse, alguns que gostam de ler, alguns que estão nas suas igrejas, já em cima do púlpito, obreiro, pastor, evangelista ou mestre, não sei o que eles são dentro da igreja, abençoado. Então, alguns já estão com o apóstolo Marcos Gomes. Ó, há muito tempo, porque eu estou anunciando a graça. Eu já tenho 8 anos em graça, graças a Deus. Mas eu já estou anunciando a graça, já tem muito tempo, abençoado. Só que os novinhos vão chegando novinhos, sabe? Novinhos, meninos de 22 anos, de 30 anos, e que nunca ouviu nem graça e nem lei. Estes, o Espírito Santo entregou a mim. E é por isso que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão de falar da palavra de Deus. Começando pequenininho e vou terminar grande, se Deus quiser e Ele quer. Vai ser feita toda a vontade de Deus e não a minha, abençoada. Amém? Olha lá, primeiro, então o que as igrejas têm que aprender? E você abençoado que está entrando aí, você não desiste não retrocede não. Amém? Não retrocede não, abençoado. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo com comida, o café da manhã, almoço e jantar, assim também nós temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Amém? Assim como nós vamos para a academia, né, para o nosso corpo ficar forte, nós vemos o resultado lá na frente, não é? De uma vida saudável, de um corpo não doente. Assim também tem que ser no espiritual. Não retrocede, não saia do apostolado por causa de nada, para você não ser enganado pelo sistema religioso ou por esses pastores que não vão falar a verdade.
Por exemplo, Hebreus 2,14, que o diabo está aniquilado. Então, esse tipo abençoado de igreja que está debaixo da lei não vai anunciar não para os filhos de Deus. Não, eles não vão. Não, Filipenses 2,2 não estão completando o gozo do apóstolo Paulo. Não estão falando a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Na nova aliança, Pedro, João, Tiago e Paulo, o menor deles, ele mesmo assumiu isto. Porque ficaram 4 apóstolos, não é 12, hein? Mateus 10 ali tem os discípulos de Jesus, 12, e Judas se enforcou, aí ficou 11, aí depois colocaram Matias no lugar, eleito lá, não é? Alô, uma eleição lá, então o Matias, né? Então, abençoados, mas ficaram 4 apóstolos, pós-morte e ressurreição de Jesus, ficaram 4 apóstolos. Então, Paulo, ele é o mestre dos gentios, que somos nós. Então, a igreja de Cristo, a igreja da terra, precisa entender isto. Olha lá, 1 Timóteo 2, versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Para isso, Paulo dizendo, para isso fui designado pregador e apóstolo. Pregador e apóstolo. Tem gente que diz que não tem mais profeta na nova aliança, que não é nem o caso aqui, mas há profetas abençoados, há apóstolos, há pastores, há mestres e há evangelistas. E Deus distribuiu na sua igreja da forma como ele teve vontade. Efésios 4:11. 1 Coríntios 12, verso 28. Mestre, apóstolo, profeta. Não tem mais profeta da lei. Entre aspas, né? Que eles estão por aí. Bom, não é o meu assunto, amém? Então, olha lá. Porque nós não estamos debaixo da lei, abençoada, amém? A lei foi abrogada no corpo de Jesus. E aí Deus vai falando muitas coisas conosco. E vocês, meninos, têm que crescer, hein? De vez em quando a Maria fala umas coisas de criança, mas a Maria já é adulta. E aí a Maria às vezes vai trazer o sólido. Tá bom, abençoado? Porque eu não posso retroceder, né? Abençoados de Deus. Filhos de Deus, Espíritos de Deus, Hebreus 12. Deus é Pai dos Espíritos. Essa é a nossa verdadeira imagem. Primeira Timóteo, verso 7. Para isso fui designado. Pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Na fé e na verdade. Veja, ouça. Pega a Bíblia, papel e caneta, acostumem a abrir a sua Bíblia, abençoado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé também, abençoado, ela vem ao ler. Quando você lê, você entende a palavra de Deus, mas é preciso ficar debaixo do apostolado. Se não for constante e contínuo na palavra, não haverá uma manifestação de Deus. Tá claro isso daí, abençoado? Não haverá uma manifestação de Deus na sua vida. Se você sair debaixo do apostolado, não haverá. Não tem como. Não tem como. O ministro de Cristo disse uma vez para mim, Maria, você está muito longe de mim. Eu não sei o que o Espírito Santo disse para o menino de Cristo, para o homem de Deus, para o ministro de Cristo, não é menino, para o ministro de Cristo. A minha carne não vai impedir eu de prosseguir. Amém? Então, ao falar, eu estou praticando até o meu português abençoado. Ao falar as escrituras assim, o Espírito Santo me disse, Maria, você precisa falar e falar e falar e falar, que a correção vai vir do Espírito Santo. Alô? Tudo abençoado vem do Espírito Santo. E glória a Deus que você está ouvindo essa palavra.
Eu almejo mais, abençoado. Eu almejo crescer em graça. Eu almejo muita coisa. E aí o ministro de Cristo, uma vez, o homem de Deus disse para mim: Maria, você está muito longe de mim. Então eu não sei o que o Espírito Santo disse a ele. Mas para mim, abençoado, o Espírito Santo, ele me disse: Maria, você está muito longe do homem de Deus. O homem de Deus está com 30 anos de ministério. Ministério esse dado pelo Espírito Santo para ele. 30 anos, abençoado. Eu estou com 8 anos em graça. O ministro de Cristo está com 30 anos. Então eu estou muito longe. E aí eu reconheci. É verdade o que ele disse. Maria, você está muito longe de mim. Isto foi o Espírito Santo quem me disse. Então, para que a gente chegue mais perto de um homem de Deus, de um homem sábio ou de uma mulher sábia, nós temos que prosseguir, não retroceder, nunca, jamais. Então, eu tenho 8. Já não está mais 30 anos. Agora está 22. Ele vai prosseguir com o ministério dele e eu vou prosseguir com o meu. Correto, abençoado? E algum de vocês aí, se for da vontade de Deus, vai ter também um ministério. Amém? Eu declaro e profetizo na sua vida esta manhã de quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de estudo bíblico. Prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual. Onde você quer ser próspero? Nas áreas celestes? Na sua vida terrena? Ministério Graça e Apostolado. Prosperidade espiritual. Onde é que você quer chegar? No que você deseja vencer? Eu tenho essa resposta, mas para mim não é o caso agora. Tá bom? Abençoado de eu falar sobre esse assunto. Prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Alô? 1 Timóteo. Então os pastores, evangelistas, mestres, obreiros, filhos de Deus precisam entender isto. Olha lá, 1 Timóteo 2, verso 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Para isto fui designado. O próprio Deus, ele envia homens. Amém, abençoado? Ele diz, você vai para cá, ele vai para lá. Então, eu fui designada como evangelista. Maria, você vai para aqueles ali, para aquele povo ali. Então, abençoado, o apóstolo Paulo, são 4 ministros na nova aliança, mas o apóstolo Paulo, ele foi designado para nós, os gentios. Os pastores tinham que entender isso daí. Mas o João falou isso, mas o Pedro falou isso e o Tiago também. Algumas coisas vamos ter concordância, mas nem todas. E é isso que os meninos inconstantes precisam ficar atentos. Paulo disse, eu não vim para batizar, eu vim para evangelizar. E quantos não estão fazendo batismo? Quantos não anunciam o verdadeiro batismo? Romanos 6,3. Ou não sabeis que na sua morte nós estamos batizados em Cristo Jesus? Mas quem disse isso foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago. Então, a igreja de Cristo precisa entender essas coisas. Olha lá, 1 Timóteo, que eu vou sair daqui abençoado. 1 Timóteo 2, verso 7. Para isso fui designado pregador. Uma coisa. E apóstolo. 2 coisas. Digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quantos não estão dizendo a verdade para o povo de Deus? Quantos estão dizendo que para você ser salvo você precisa se batizar? Enquanto Paulo vinha, eu não vim para batizar, mas eu sou o mestre de vocês. Eu fui designado para anunciar a vocês que vocês estão batizados na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, salvo pela sua graça. Efésios 2,8. Abençoados com toda sorte de bênção. Eu fui designado para falar estas coisas aos
gentios. Então Pedro e João e Tiago, eles foram designados, abençoados, para falar um evangelho com os judeus. E nós não somos judeus. E a igreja precisa entender isso daí. E a igreja não entendeu. E segue os filhos de Deus comendo pão e tomando suco e se batizando em águas. E ainda nem sabe que a remissão de pecados já foi feita. Por quê? Porque não é anunciada a graça de Deus. Mestre, na verdade e na fé. Então, a nossa fé ela não está baseada no pão ou no suco que tomamos. A nossa fé não está baseada em campanha, em corrente, em jejum, em sacrifícios que a igreja hoje diz para os filhos fazer. Paulo não fez campanha, abençoado. Imitem a mim, 1 Coríntios 11. Imitem a mim como eu imitei ao Cristo. E Paulo não imitou Jesus de Nazaré. Paulo imitou Jesus Cristo. Por isso Paulo diz que nós temos mente de Cristo. Nós não temos mente de Jesus de Nazaré. Quem anuncia Marcos 16:16 está com a mente de Jesus de Nazaré. Não está com a mente de Cristo. Quem andou com Jesus de Nazaré foi o Pedro, foi o João, foi o Tiago, foi o Bartolomeu, foi o Alfeu. E Paulo não tem mente de Jesus de Nazaré. Primeira Coríntios, falta 7 minutos, abençoado. Eu vou fazer meu apostolado de 30 minutos. E eu vou interromper se eu não falar tudo que eu escrevi aqui, os versos que o Espírito Santo me conduziu a falar. Eu vou parar. Eu quero fazer apenas com 30 minutos. Olha lá. 1 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Deixa eu verificar aqui, abençoado, para mim não falar errado. Essa minha carne não vai me impedir de falar. Amém? 2 Coríntios 11. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 1. Deixa eu verificar aqui. É aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo não imitou Jesus de Nazaré. Paulo imitou Cristo. Tem uma diferença, abençoada. Por isso nós temos mente de Cristo. Isso é uma revelação para nós. Alô, isso é uma manifestação do Espírito Santo. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, vou dar uma corridinha aqui, porque eu quero ir lá para Hebreus 10. Efésios 4, verso 14. Efésios 4, versículo 14. Efésios 4, versículo 14. Efésios 4, versículo 14. Para que não sejais mais meninos. Alô, o Espírito Santo me diz: Maria, você é professora de escolinha. Maria, você é professora de meninos. Mas os adultos também vão comer, abençoado. Dessa palavra aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, adulto também vai comer aqui. Efésios. Porque a uns Deus pôs na igreja. Já pensou se todos fossem profetas? Se todos fossem evangelistas? Se todos fossem apóstolos? Se todos fossem pastores? Se todos fossem pastores, como é que os evangelistas iam ficar? Então eu já assumi minha posição, abençoado. Amém? Se Deus quiser me conceder, Ele acrescenta, porque Ele que acrescenta as demais coisas, então eu estou aguardando e descansando no Senhor, amém? Já compreendi essas coisas. Olha lá, Efésios 4, versículo 14, para que não sejais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro.
com astúcia, eles induzem os filhos de Deus ao erro. Eles põem medo nos filhos de Deus. Pastores que põem medo nos filhos de Deus, dizendo que eles vão para o inferno se eles não se batizarem. Dizendo que eles estão condenados se eles não se batizarem. Dizendo que eles não têm o Espírito Santo se eles não se batizarem. Enquanto nós nascemos com o Espírito Santo de Deus, porque Ele mesmo nos concedeu ter o Espírito dele em nós, quando Ele morreu lá na cruz. Então, os pastores que induzem ao erro, quando que induzem os filhos de Deus ao erro? Quando eles dizem essas tais coisas. Induzem. São falsos mestres, são cães gulosos, preocupados com o seu ventre. Eles induzem ao erro. Manda o povo de Deus fazer procissão, manda o povo de Deus fazer campanha para ser abençoado, enquanto nós já estamos abençoados com toda sorte de bênção, Efésios 1:3. Manda o povo de Deus fazer corrente de libertação, Gálatas 1:5, enquanto nós já estamos libertos. Não precisa entender e discernir, abençoado. Alô, eu preciso crescer. Manda o povo de Deus falar com Maria. É tantas coisas, abençoado. Enquanto há um único intercessor por nós, que é Jesus Cristo. Isto aí é eventos abençoados de doutrina que estão induzindo o povo de Deus a fazer. E o povo de Deus está sendo enganado. Os filhos de Deus estão sendo enganados por eles. Efésios 4, verso 14. Para que não sejamos meninos. Não seja meninos, abençoado. Eu estou com um grupinho aí que é menino, mas cresça em graça. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor. Não seja inconstante, abençoado. Hora você está de um modo, hora você está de outro, hora você está de cara sorrindo, outra hora você não está sorrindo, outra hora você está alegre, outra hora você está inconstante. Tem gente que é inconstante. Uma hora tá de cara feia, outra hora tá bom dia, tá alegre, tá dando bom dia para todo mundo, outra hora não tá dando bom dia para ninguém. Uma hora a feição tá alegre, outra hora a feição é de Caim. Uma hora a feição é de ovelha, outra hora a feição é de Caim. Semblante caído. Não seja inconstante. Fica debaixo da graça do apostolado, porque o reino de Deus é gozo, é paz, é alegria e justiça. É gozo, é alegria. Alô, abençoado. A nossa afeição, ela muda quando estamos debaixo do apostolado. Você não pode, abençoado, ser inconstante. Eu gosto daquela palavra, aquela eu não gosto, essa daí eu não gostei, essa aqui eu gostei. Não, você não vai ficar, né? Alô, você não vai ficar se irando com um ministro de Cristo, porque o ministro de Cristo só leu, ou a ministra, só leu a palavra. Não pode ser, abençoado. Meninos inconstantes, semblante caindo, semblante formoso, não. Não pode. Efésios 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados, tô aqui, tô ali, tô ouvindo aqui, tô ouvindo ali. Vê lá, abençoado. Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Todo vento de doutrina, campanha, corrente. Isso não é doutrina para a igreja. Não corta o cabelo, não pinta a sua unha, não vai aqui, não vai ali, não vai dançar, não vai isso, não vai aquilo, não vai fazer academia. Quem diz que nós não podemos fazer essas coisas, abençoado? Se na palavra nós somos livres, não libertinos, matar, roubar, não é? Gálatas 6, hein, abençoado? Alô? Gálatas 6, tudo que plantar, Gálatas 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zombe nem se deixe escarnecer. Tô salva mesmo? Ah, tô salvo, então eu. Não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isso mesmo colherá. Verso 8, o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Tá fumando? Tá se drogando? Tá se prostituindo? Da carne colherá
a casa vai cair, porque sua casa não vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Casa na areia, ela cai. Uma hora a casa cai, e você vai lembrar dessa palavra. O que semeia na sua carne, colherá corrupção. O que semeia no Espírito, o Espírito colherá vida eterna. Alô, palavra, hein, abençoada. Gálatas 5. Cristo vos libertou para você ficar sossegado, abençoado, para você ficar livre de má consciência. Se tem alguma condenação em você, tem alguma coisa de errado, abençoado. Todos aí na igreja tomando pão, comendo pão e tomando suco debaixo de condenação. Nós estamos livres, abençoado. Cristo nos libertou para a gente ser de fato livres desses rudimentos. Cristo nos libertou para de fato nós sermos livres, fazermos o que nós queremos fazer. Não andar com libertinagem. Temos um modo de vestir, temos um modo de falar. Tudo com moderação. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, tais, pois firmes, e não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Só filho de escravo abençoado que fica debaixo dessa escravidão. Faz isso, faz aquilo, sobe no monte, vem na igreja hoje, vem amanhã, vem depois, vem isso. Só escravo abençoado. E nós estamos livres desses rudimentos, dessas obras mortas, porque recebemos a graça de Deus. A graça de Deus que Cristo fez. Cristo nos libertou, abençoado. É tão gostoso ficar livre de má consciência, mas se hoje a igreja de Cristo está comendo pão e tomando suco, eles estão debaixo de uma condenação. Ainda não receberam Romanos 8:1. Não receberam Paulo. Não receberam Romanos 1:5. Não recebemos a graça e o apostolado que vem através do mestre dos gentios. Estão lá, com Pedro, com João, com Tiago, com Jesus de Nazaré. Hebreus 10, para mim terminar. Hebreus 10. Hebreus 10, sem retroceder, sempre seguindo, para frente, sempre marchando para frente, sem olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Como Josué, né? Josué 1, verso 7, 8, 9. Sedes corajoso e ousado para falar a palavra. Amém? Então vocês meninos aí, não é? Menino de 22, menino de 30. Alô? Tem gente nova aí, hein? Hebreus 10, verso 38. E o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Se você retroceder, abençoado, muita gente em graça, aí vai lá para a igreja da lei. Tem essas coisas aí, né? Uns entram, uns saem, uns chegam, uns não vê. Uns quer ver 30 segundos, 7 segundos. Reality. Não ajuda ninguém. Presta atenção, abençoado. O que ajuda é a palavra. 30 minutos de palavra, 10, 20. 1h20 tem o nosso culto na quarta-feira. 2 horas e tralalá de culto, louvor e adoração tem no domingo. Ministério de Graça Apostolado. Sem dormir. Porque a palavra, a cada 5 minutos, o homem de Deus tem uma unção. Eu sei porque eu faço um trabalho evangelístico. Não consigo nem gravar tudo. Da honra que tem honra. Porque foi o Espírito Santo que deu a ele. Amém? A uns Deus pôs da igreja. Hebreus 10. Hebreus 10, 38. O meu justo, porém, viverá da fé. Ele não vai viver da campanha. Ele não vai viver de santa ceia. Ele não vai viver de batismo com água. Ele não vai viver, abençoado, de corrente. Ele não vai viver, ele vai viver da fé. Ele vai viver da fé. Deus vai nos provar. Uma hora Deus vai nos provar, abençoado. Gênesis 22, Deus provou a Abraão. Abraão ia fazer o sacrifício de matar o seu único filho, Isaac. E aí o anjo, Abraão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas ele só quis provar a fé de Abraão. Se Abraão estava junto mesmo com ele,
E Abraão, ó, o único filho, já pensou nisso? Então Deus botou, Gênesis 2, Deus botou Abraão à prova. E uma hora Deus vai nos botar à prova. Será que você vai falar isso mesmo, Maria? Será que você vai enviar essa palavra? Ou você é medrosa ou você é corajosa? Alô, Deus disse a Josué, ser firme, ser corajoso. Eu estou com Deus abençoada, amém? Estou com Deus. Será que você vai... E essa palavra agora você vai enviar para tal pessoa? Eu vou enviar, abençoada, porque eu fui enviada para isso. Para entregar uma alma para Deus, para estar com Ele, não para estar com meninos inconstantes. Eu estou aqui porque eu sei que eu tenho um galardão. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado. Eu estou aqui porque eu amo vocês em Cristo Jesus com um amor não fingido, para que vocês recebam graça, para que vocês reinam em vida, assim como eu estou reinando. Debaixo da graça, debaixo do apostolado, você vai ter a palavra constantemente no seu dia a dia, para você não errar. Não erreis, de Deus não se zomba. Não erreis. Você vai ter a palavra. Ah, porque... Tem porquê, abençoada, é isso aí. Não perca a direção. Porque quando você vai, você perde a direção dele. Vou sair, não gostei dessa palavra. Quando você sai, você perde a direção dele. Presta atenção nessa palavra. Quando você sai, debaixo da graça, debaixo do apostolado, você, além de retroceder, e a palavra fala para não retroceder, que o meu justo viverá da fé. Não é viver de sacrifício. O Abraão ia fazer um sacrifício, porque Deus estava provando ele, abençoado. Mas ele não fez o sacrifício. Alô, ele não fez, Deus só queria provar ele. Então, muitas das vezes, Deus vai nos provar, para ver se a gente está com ele mesmo. E ainda que o filho tivesse sido morto pelo pai. Alô? Ainda assim eu louvarei o meu Senhor. Hebreus 10, o meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar... Passei 7 minutos já, abençoado. Hebreus 10, verso 38, o meu justo, porém, viverá da fé. Para mim ser salvo, abençoado, eu não preciso estar tomando santa ceia. Eu não preciso me batizar em águas. Eu não preciso aceitar Jesus, porque ele me aceitou antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Porque ele me abençoou, Efésios 1:3. Salmo 100:3, ele me fez povo seu. Então eu não preciso estar fazendo nada. Foste comprado por bom preço. O sangue do Deus vivo te abençoou, te predestinou, te salvou, te comprou, remiu os seus pecados. Filipenses 3:15 está perfeito em Cristo. Tu és o tabernáculo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és um Espírito com Deus, tu és o templo do Espírito Santo, tu és o santuário de Deus. Isso as igrejas não vão falar. Hebreus 10, verso 38. E você é o justo de Deus, que agora vai viver pela fé. Não pela campanha. Eu vou fazer para me cessar, vou batizar, senão eu não tenho o Espírito Santo. Alô, você tem o Espírito Santo e ele não vai sair de você porque você foi para academia. Ou porque você cortou o cabelo, ou porque você pintou a unha. O Espírito Santo não vai sair de você, abençoado, porque você não colocou o dinheiro no envelope que eles pediram. Alô, Deus não vai sair de você, porque você não colocou o dinheiro naquele envelope que eles pediram. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, verso 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Voltar para a lei, estar aqui, estar lá na lei, estar aqui, estar lá, está retrocedendo, abençoado, uma pessoa dessa. Retrocedendo para quê? Para a perdição. É o que está escrito. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quando você recebe a graça e o apostolado, a tua alma está regozijando no Espírito Santo. Regozijando. Ventos e doutrina, Efésios 4. Mas tem gente assim, hein?
levado por ventos e doutrinas, foi que diz o apóstolo Paulo. E eu gostei dessa palavra, hein? Não sejais meninos inconstantes. Efésios 4, verso 14, para que não sejamos meninos inconstantes, levados. Essa palavra hoje eu não gostei. Levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Mas tem homem enganando, hein? Maldito seja o enganador, diz a palavra do Senhor. Esses enganadores aí, abençoados. Isso aí vai ter um juízo para eles, hein? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Mas tem homem enganando, hein? Que com astúcia induzem ao erro. Mateus 24. Vou terminar com essa palavra aqui, que o Espírito Santo me lembrou agora. E eu já disse essa palavra, eu escrevi no Facebook, Carmen Macedo. Faz lá uma solicitação de amizade para mim, tá bom? Abençoado. Mateus 24, o Espírito Santo me lembrou. O Espírito Santo vos lembrará e vos ensinará. Mateus 24, Jesus vivo no seu tempo de carne. É bom nós frisarmos isso. Jesus vive falando com os seus discípulos. Nós somos, eu acho que é essa palavra, nós somos discipulados, ensinados por Jesus Cristo, o Consolador, o Espírito Santo que está em nós. Romanos 7,4, ele morreu, ressuscitou, para que nós vivemos este novo, amém? Ressuscitado, nós somos de outro. Os discípulos de Jesus era dele, era com ele, amém? Vivo, ele morreu, ressuscitou, e nós nascemos debaixo da graça de Deus, não com o Jesus de Nazaré, mas sim com o Espírito Santo, o próprio Deus em nós. Somos de outro, do ressuscitado. Nós estamos sendo discipulados por ele, às vezes pessoalmente, às vezes através de uma manifestação que vem no nome de Deus. Mateus 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então nós estamos com Cristo ressuscitado, debaixo de uma nova aliança, abençoado para darmos frutos para Deus, é o que diz Romanos 7:4. Por isso nós somos de outro. Eu poderia, abençoado, continuar esse apostolado. Talvez uma outra hora, amém? Então, olha lá, então Jesus no tempo da sua carne já havia dito. Então, se alguém vos disser, então 24, Mateus 24, pois aparecerão, tá cheio de falso mestre. A profecia de Jesus em vivo. Jesus era tão sábio, abençoado. Para mim, Jesus tem uma palavra tão maravilhosa. Olha lá, Mateus 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. E tem muito escolhido de Deus, hein? Salvos pela graça, sendo enganado por esses falsos profetas e mestres. Eu vou terminar por aqui. Posso continuar? Posso continuar num outro apostolado. Hoje não, tá bom? Muitas palavras me vêm à mente, não é? Mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Graça e paz.